Cliente encantado é cuidar que a entrada seja menor, isso aqui tem que botar dinheiro, mão de obra, se eu botar mais resolve, mas fica caro, e produtividade é o segredo, aqui eu tenho que treinar, aqui eu tenho que cuidar, aqui eu tenho que tratar bem o cliente, tenho que tratar bem o cliente interno. Tudo isso coberto aqui, transpassado por cultura de excelência e comunicação. Isso aqui nós sentamos todos os gerentes e discutimos amplamente, o que nós vamos fazer, quais são os valores que nós vamos cultivar. Nós fizemos aqui um diagnóstico profundo para entender o seguinte: bom, agora que nós já temos esse projeto que cuida de toda a operação, um que cuida da rede de acesso, eu quero cuidar do período da sazonalidade, quero cuidar da rede de acesso, o que está acontecendo? Como é que nós vamos entender esse negócio para parar de sofrer com a chuva? Como é que nós vamos botar um para nesse negócio para parar de ouvir essa desculpa? Tinha duas coisas que eu via quando eu vim para cá. A PSR não trabalha, e quando chove não tem o que fazer. Existe uma invasão muito grande, uma baixa estima, que as pessoas podem comprovar. Você falava para alguém de operações, a primeira coisa que o cara queria era: não, operações, eu não quero falar. Tem vaga em operações, ficava aberto. Mas o salário é melhor. Não, operação não. Ia na PSR, o sentimento era de baixa estima também. E de um certo desrespeito, de uma certa arrogância, de achar que sabia tudo, não importa de que lado, mas isso tinha. Aí nós evoluímos e decidimos montar um comitê. E eu estou fazendo essa iniciação para depois a gente conseguir evoluir no modelo, para saber que isso aqui é parte de um modelo de um todo. E aí nós decidimos o seguinte, nosso comitê: vamos parar com esse negócio de morrer com a chuva e vamos fazer o seguinte: vamos estabelecer um comitê para reduzir a reclamação de cliente, para com a história de assinante, para com a história de OS, para com a história de LA, para com a história de BA. BA para mim é cliente. Eu tenho BA. Não, nós estamos com cliente. Nós temos uma OS. O que é uma OS, meu amigo? E a minha primeira experiência aqui na Naval foi assim: eu sentei aqui numa reunião com o Luiz Haroldo, e um colega nosso disse assim, fez uma projeção de 14 mil PDs abertos. Pô, o PD, né? Tinha chegado, PD deve ser instalação, o negócio subindo, né? Que maravilha, BD crescendo. Não sabia que era BD. Aí daqui a pouco vem conversa daqui, não. BD é reclamação de cliente. Não, bonitão, tu está me dizendo que saiu de 8 para 14 mês que vem? Eu não vou dar conta. Não, cara, não dá para entender. 14 mil reparos abertos em tela. É o que eu vou te entregar. Então não é BD, é cliente sem serviço. Não pode chamar de BD. Não é OS, é instalação de cliente. Não é ID, Anatel, é reclamação de cliente Anatel. Vamos parar com essa história e vamos falar de cliente. E nós começamos internamente a cultivar valores. Vamos falar do negócio seguinte, ó. Primeiro, cultura de excelente para o cliente. Excelência é um negócio que nunca tem fim. A gente sabe que está muito longe, a Naval mostrou agora ali 0,07 e a gente está em 0,4. Temos uma história longa para chegar lá. Mas assim, já foi 1,2. Então nós vamos para frente. Nós estamos conquistando isso, né? A gente destruiu isso aí num determinado período, destruiu devagar, e nós vamos recuperar mais rápido, mas com o melhor dos nossos esforços. Cultura da excelência. Cultura da excelência. Tem que estar na cabeça de todo o nosso pessoal. Planejamento. Não ir estabanados aí fazendo coisa. Vamos parar para pensar antes de fazer. Comunicação. O que foi pensado aqui tem que chegar lá no OSC. Tem que chegar lá na ponta. Eu tenho que conversar com o OSC, eu tenho que falar com o operador. Os nossos vendedores têm que saber que o nosso OSC tem responsabilidade com o que está sendo feito. E que o plano é o mesmo na cabeça de todo mundo. Porque isso gera credibilidade. Microgestão, eu acompanhar o que está acontecendo lá no GRA. Meu amigão, o que está acontecendo no teu GRA aqui? O que foi que tu não foi trabalhar? Eu notei que você não foi trabalhar hoje. Você é um supervisor, o senhor tem 3 pessoas que não trabalharam ainda e não baixaram o OS. Mas para isso, eu tenho que também dar ferramentas. Que não posso partir do princípio que mais de 1000 colaboradores aqui não são boas pessoas. A gente partiu do sentido inverso. Essas pessoas são boas pessoas. Elas precisam trabalhar.
Elas precisam de um trabalho para dar dignidade para o seu dia a dia. E são as coisas. Ou será que a gente não está conversando? Vamos para campo conversar. Disciplina. Cuidar, manter. O que nós falamos, nós vamos manter aquele negócio ali. Nós vamos manter o ritual, nós vamos manter tudo que nós combinamos dentro. Nós vamos parar com o negócio, vamos começar e vamos terminar. Confiar, ter fé, com fé, com fé. Quem trabalhou comigo as primeiras semanas disse assim, esse cara é um padre. Porque ele vem explicar a origem etimológica de confiança, com fé. A origem etimológica de compromisso, com promessa. Ele é padre. Respeito. A linguagem que nós passamos a utilizar. Redução de custo. Tudo que se falava aqui era assim, mas não tem dinheiro. Não, mas não tem dinheiro. Não, mas não dá porque não tem dinheiro. Não, nem pensa porque não tem dinheiro. Também, vamos pensar com simplicidade. Parceria e empatia. Vamos lá sentar no lugar do OSC. Vamos lá conversar com o OSC. Sentimento de dono. Esse negócio é meu. Essa empresa é minha. Eu tenho orgulho de ser da Oi e tenho orgulho de ser da RM. Quando eu perguntava para o cara da RM e ele dizia assim, estou saindo da RM para ir para R2. Aí eu disse, meu amigo, qual o tamanho da RM e qual o tamanho da R2? A RM está presente em 3.800 municípios do Brasil. Você está numa das maiores companhias de prestação de serviço do Brasil e você vai trabalhar numa empresa que atinge uma região para uma empresa pequenininha chamada GVT, que atende menos de 140 municípios. Você sabia disso? Começamos a devolver o orgulho de fazer parte de telecomunicações do sistema Oi. E aí, esse orgulho de ser do time. Essas coisas aqui, nós começamos primeiramente entre os gerentes e os gerentes da RM. Eu sentei com o Cláudio Rocha, que é o privilégio que eu tenho de ter um colega, diretor aqui da RM. Nós sentamos, conversamos, trabalhamos, peguei muita opinião dos meus diretores aqui, que são meus pares, que tinham reclamações muito fortes sobre o nosso serviço. Nós baixamos a cabeça da nossa equipe para, primeiro de tudo, quem está reclamando está certo, nós temos que melhorar e entregar coisas melhores. Então vamos trabalhar. E vamos trabalhar muito. E chamando, fomos para campo. Quando a gente foi para campo, a gente fez um diagnóstico do que tinha acontecido em 2012. Vimos aí uma variação violenta no período de chuva, que era basicamente na planta externa. Então a gente disse, o problema está na planta externa mesmo. Está em praticamente 7 graus, que envolvem aqui todas as regionais. Temos 22 graus nas regionais, estavam em 7 graus, ou seja, estudamos o problema. Aí descobrimos que uma das grandes falhas foi que a gente, de repente, começou a bagunçar, o cobertor era curto. A gente descobriu, analisando, que quando fazia reparo, não fazia instalação, quando fazia instalação, não cuidava do tubo, e quando cuidava do tubo, não fazia reparo. E aí sempre tinha uma conversa, o meu amigo, você quer que eu entregue o tubo? Você quer que eu faça instalação? Ou você quer que eu entregue reparo no prazo? E aí de Anatel? Tudo não dá. E aí a gente vivia essas ondas aqui. Enquanto eu fazia esse roxinho aqui é acima de 96 horas. Enquanto eu punia o cliente e a sociedade entregando um serviço acima de 96 horas, o cliente respondia lá na Anatel, que é um medidor de como a sociedade nos avalia, e o nosso serviço despencando. 26 de média é porque em algum lugar devia estar quase em zero de reparo no prazo. Aí nós continuamos a análise e vimos que no mesmo período eu botei muita energia para fazer fruição de tudo. E a Anatel explodindo. E no mesmo período eu consegui fazer praticamente as instalações enquanto eu despencava. Então, como as forças não estavam arranjadas, eu fazia uma coisa e destruía outra. Eu fazia uma coisa e destruía outra. E aí, nós fizemos aí uns pontos observados. O que a gente aprendeu? Nós tínhamos aí uma série de noções, faltava disciplina no campo. O que a gente combinava aqui era muito bacana. A primeira reunião que eu tive aqui foi assim: vou fazer tudo que está escrito no papel. Eu me perguntava assim, se ele vai fazer tudo que está escrito no papel, por que ele não fez ainda? E se ele não fez ainda, é porque deve ser difícil, porque não deve ser mal intencionado, então ele não vai fazer de novo. E dito e feito, o processo de credibilidade que existia entre o que a gente combinava aqui dentro
e o que chegava na ponta não tinha nenhuma relação. Nenhuma relação. E por isso que não acontecia. Eu decidia mudar aqui e lá na ponta o OSC continuava com a mesma rotina que ele tinha todo dia. E os nossos gerentes também. E os gerentes da RN também. E aí, claro, não chegava lá na ponta nada. Eu vou passar rápido aqui para... E aí nós decidimos fazer ações para diminuir o impacto. Criamos uma sala de controle. Essa sala de controle, ela tinha esse foco de ação na redução da entrada de reclamações e maximização da força de trabalho e reduzir. Focamos nisso. E aí criamos... Isso aqui é um achado. O quinto bico. Ele é tão simples, mas ele teve um efeito fantástico na regional. Isso aqui é o boletim de qualidade. Num determinado dia, eu convidei o diretor da RM e eu disse: meu amigo, eu estou chegando agora aqui, eu conheço um pouco Recife, vamos lá conversar no campo. Aí nós fomos para campo e encontramos um OSC trabalhando. Quando eu encontrei o OSC trabalhando, é lógico, como é que um líder vai influenciar alguém se ele não é nem conhecido? Aí eu me apresentei, tudo bem, meu nome é Antônio Loss, eu sou diretor da Regional Pernambuco. Aí o cara entrou em estado de choque, ele sorriu, segurou o badisco dele na mão e entrou em estado de choque, porque não sabia, ficou com metade do sorriso e metade fechada, a boca assim. Ele disse: pô, eu fiquei pensando assim, por que eu vou conversar com esse cidadão? O que eu vou agregar na vida dele? Que papo que ele vai ter comigo? Que papo ele vai ter com o Cláudio Rocha, que é o diretor dele? Eles se conhecem, eles me conhecem, ele conhece minha equipe, ele sabe do nosso plano. Aí eu peguei o Cláudio Rocha, vamos para o laboratório e vamos sentar, nós temos que fazer alguma coisa. E aí nós bolamos, isso é uma iniciativa muito da RN, nós dissemos o seguinte: nós não temos sistema, nós não temos PDA, nós não temos, mas nós temos disciplina. E nós vamos fazer com que cada um dos nossos 1000 técnicos tenha na mão esse papel aqui, e toda vez que eu encontrar esse técnico, ele vai saber que o indicador dele de reparo no prazo, entrante na microárea, repetido e reparo em garantia, ele vai saber falar comigo sobre isso. A próxima vez que eu encontrar um OSC na rua, eu vou ter papo para falar com ele. E ele vai ter papo para falar comigo. E ele vai ter orgulho, porque as pessoas, quando sabem para onde estão indo, elas dão melhor do que elas têm. E assim que as pessoas normalmente são. Oi? Assim que as pessoas normalmente são. Essa é a minha crença. Falou? Então, assim, as pessoas, sabendo a direção que a gente queria dar e tendo uma noção clara de que a meta é 90, que ele fez 94, que ele fez 86, ele começa a cuidar. Ele começa a fazer um modelo de microgestão e mais. Isso aqui, pessoal, isso aqui é papel no bolso. Eu convido todos que estão aqui, porque esse ritual eu faço, a gente chega com o OSC, bate na OSC, tudo bom? Ele está com o crachazinho dele. Seu Antônio, tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de falar com o senhor sobre o seu boletim. O senhor tem seu boletim aqui? Pois é, senhor Antônio, aqui, ó. Mês passado, eu tive um carro que bebeu água aqui no bairro aqui. Então, meu reparo no prazo deu uma caidinha. Mas se eu olhar aqui uns 2 meses para trás, o senhor vai notar que aqui eu estava indo bem. E a minha repetida eu já falei com o meu supervisor. Porque aqui a gente criou um método onde ele tem o nome do supervisor, o tempo de casa. Eu tenho assunto para falar com ele. Eu sei de que o FDE, quando é que ele entrou, que trabalho ele faz e como é que anda o trabalho dele nos últimos meses e se ele agrega ou não agrega. E ele passa a ter esse direito também de decidir se ele quer ou não contribuir com o negócio. Porque ele está acompanhando o próprio trabalho dele. Mas isso é um dos rituais de comunicação. Nós começamos a estabelecer vários rituais de comunicação. Nós começamos a fazer áudios diários. Então, assim, como é que nós vamos aprender esse negócio? Primeiro, já que a gente fala pouco e comunica pouco, nós vamos, aquele pilar de comunicação tem exatamente esse objetivo. Primeiro nós vamos se apresentar, nós vamos ter áudio diário, nós vamos mandar SMS e eu vou explicar isso aqui tudo. Então, assim, quem é que conhece o Cláudio Rocha e o Antônio Loss, que são os líderes da regional? Ninguém.
vamos fazer uma reunião, botar todos os hóspedes em todas as regionais, e nós vamos, eu e o Cláudio Rocha, lá agradecer